Povo de Deus, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer a lição de número 6, com base em Marcos capítulo 7 e capítulo 8. E o tema da lição de hoje, o servo é o Cristo. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos. Nós já chegamos aqui no capítulo 7, capítulo 8. E nesta lição de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre todo o conteúdo que nós encontramos aqui nesses dois capítulos. O capítulo de número 7 tem 37 versículos e o capítulo de número 8, 38 versículos. Então, nós vamos estudar com base em todos os fatos narrados nesses dois capítulos. Ponto 1 da nossa lição vai ser com base ainda no capítulo 7 e o ponto 2 é ainda com base no 7 e já o ponto 3 é com base no capítulo de número 8. Então nós vamos aprender sobre a dinâmica de todo o livro de Marcos, pois o livro de Marcos, o livro que nós estamos estudando, vai apresentar Cristo como o servo, ou o Evangelho do servo, é o tema desse trimestre. E a gente vai observar no decorrer dessa videoaula que Jesus ele já tinha enfrentado alguns confrontos, já tinha sido confrontado algumas vezes, já do capítulo 1 até o capítulo de número 6, a gente vê pelo menos uns 6 confrontos com as autoridades de Israel. Eles já haviam chamado Jesus de impostor, já havia dito que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebul. Então a gente nesses dois capítulos a gente vai ver mais alguns confrontos. É onde a gente vai observar que Cristo ele vai ser manifestado para os seus discípulos através de uma revelação de que Pedro terá, de que Jesus ele é o Cristo, o enviado de Deus para as nações. Então nós, antes de nós passarmos aqui para a nossa introdução textual, verdade prática, eu preciso apresentar os objetivos. O primeiro objetivo é assumir como servos o compromisso missionário. Segundo, praticar a justiça e a humildade, seguindo o exemplo de Jesus. E o terceiro, ensinar a todos que Jesus os convida à salvação. Então, esses objetivos eles estão muito centrados na missão da igreja, na missão que a igreja recebeu do próprio Senhor, que é de evangelizar, que é de ensinar, de fazer novos discípulos. Então, essa é uma obrigação de toda a igreja, de todos os discípulos de Cristo, incluindo eu e você. Todos nós que professamos a nossa fé em Jesus, temos que entender que a responsabilidade da evangelização é nossa, é nosso papel. Foi para esse propósito que nós fomos colocados aqui nesta baixa terra. Então, meus irmãos, antes de passar aqui ao nosso textual, a nossa verdade prática, eu preciso também agradecer aos nossos irmãos que sempre têm nos ajudado, sempre têm colaborado com esse conteúdo que nós estamos disponibilizando, que essas videoaulas, que têm o objetivo de ajudar a professores, alunos, superintendentes, a todos aqueles que gostam de ir bem inteirado para a sua escola bíblica dominical. Agradecer aos irmãos que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, onde temos muitos membros e a gente sempre é alimentado semanalmente pelos conteúdos que os irmãos vão postando ali naquele grupo. E às vezes acontece aquela troca de informações aonde a gente vai absorvendo mais informações para que a gente possa comparecer na nossa escola bíblica com mais conhecimento. Então o textual nós vamos fazer menção que se encontra em Marcos 8 e o 29, que diz: Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: Tu és o Cristo. Então, nosso textual, com base na revelação que Pedro vai receber, onde o próprio Jesus vai dizer que aquela revelação não foi da carne,
mas foi do Pai que o revelou. Então a gente vai aprender que Jesus, ele é o Cristo. Então o nosso tema da nossa lição de hoje é com base nesse versículo do capítulo 8, versículo 29. A nossa verdade prática, ela nos diz: Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. Então perceba que a verdade prática, as informações nela encontradas, é, na verdade, algo que todos nós já temos conhecimento, mesmo que seja básico, mas nós já temos esse conhecimento acerca desta verdade, que Cristo é, como Senhor e Salvador, ele pode gerar essa transformação em nós, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o que acontece no primeiro processo da salvação, onde dentro de cada um de nós é gerado uma nova natureza, e essa nova natureza ela é responsável para também transformar a vida externa, a vida do lado de fora. Então, quando uma pessoa se converte, ela está ou entregou a sua vida ao Senhor e está colocando o Senhor como vamos dizer que o mentor da sua vida, aquele que vai dirigir os seus passos, dirigir a sua vida. Então essa transformação de dentro para fora é a mesma matéria que nós conhecemos como regeneração. É onde a natureza do Espírito é que vai estar no controle da vida. Nós vamos agora passar para o primeiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a verdadeira espiritualidade. Aqui, nesse ponto, nós vamos ver que a verdadeira espiritualidade, ela foi ensinada, ela foi pregada, ela foi disseminada, aqui no capítulo 7, pelo próprio Senhor. E a gente vai ver aqui no tópico 1, falando sobre acusação. É onde os escribas, os fariseus, eles vão se levantar, para acusar a Jesus. Eles vão se levantar não para se render à mensagem de salvação, à mensagem do reino dos céus, mas eles vão se levantar como promotores de acusação. Eles andavam enfileirados, andavam sempre atrás de Jesus, porque na verdade eles andavam farejando, ou querendo criar uma certa desconexão, da mensagem de Cristo, porque eles colocavam até mesmo palavras na boca de Jesus, eles queriam e andavam disseminando que Jesus tinha falado isso ou aquilo. Eles ouviram, mas entendiam errado e achavam que Jesus que estava pregando errado. Na verdade, eles colocavam na conta de Jesus heresias, erros doutrinários que eles não entendiam, mas que eles achavam que Jesus ele tinha quebrado, alguns protocolos. E nesse tópico a gente vai ver que eles vão acusar Jesus, de não cumprir as tradições que eles mesmos criaram com base na lei, aonde eles colocavam essas tradições acima dos mandamentos, acima do decálogo, onde a gente vai ver que a lei de Deus ela vai ter 613 preceitos, que é aonde nós encontramos a origem nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e ali nós encontramos 613 preceitos. Destes 613, 365 são negativos e o resto é positivo. E os fariseus e os escribas, eles vão acusar Jesus de não ser um pregador da justiça, de não ser alguém que está disseminando a verdade, porque Jesus, ele colocou tudo no seu devido lugar. Ele colocou as tradições humanas abaixo dos mandamentos primários. Jesus, ele organizou ali acerca de toda a questão teológica. Ele pegou o que era tradição humana, colocou no seu devido lugar, pegou o que era primário, colocou no primeiro lugar, e a gente viu que isso, de uma certa forma, incomodou todo aquele clero,
ali dos escribas, dos fariseus, dos anciões do templo, e isso foi de uma certa forma gerando, desgastando o ministério de Cristo. Foi aonde surgiu essas acusações, aonde os fariseus eles acusaram, Jesus de não guardar o sábado, acusaram os discípulos de não jejuarem, de não orarem, de expulsar os demônios pelo príncipe dos Bezebus. Então as acusações são inúmeras. Se nós formos enumerar, nós vamos encontrar muitas acusações. Aqui no versículo de número 8, segundo tópico, é a refutação. É onde a gente vai ver que Cristo vai refutar todas aquelas informações que os escribas e fariseus achavam que estavam certas. A gente precisa entender que os escribas e os fariseus eles estavam em uma posição de destaque naquela sociedade, naquele cenário, pois eles estavam ocupando a cadeira de Moisés. Então Jesus ele vai refutar toda a interpretação, porque eles erravam na questão de interpretar ali a lei de Deus e eles colocarem as tradições humanas como primária, na verdade era secundária. Então eles sempre colocavam algo na frente, um obstáculo, para tornar o acesso a Deus mais difícil. E não foi isso que Jesus ele veio. Jesus ele veio para dizer que o acesso a Deus era por intermédio da fé. E a gente vai observar que os escribas e fariseus imputavam tudo isso à lei, a questão das obras, a questão do esforço humano. E a gente vai ver que Cristo é o inverso disso. Por isso vai haver essa refutação. Terceiro tópico do primeiro ponto, o ensino. Com base aqui no versículo 20, nós vamos ver que o ensino de Jesus era um ensino muito simples, singelo, básico, e é por isso que a gente vai ver que os que seguiam Jesus eram homens que não necessitavam de ser letrados, não necessitavam de ter um grande entendimento, porque quando se trata da mensagem do reino dos céus, todo o conhecimento, toda a faculdade, ela acaba que não servindo. Se você observar isso na vida do apóstolo Paulo, você vai chegar a essa conclusão, de que Paulo ele vai abrir mão de todo o conhecimento que ele tinha para se entregar às verdades, porque as verdades do reino de Deus, elas são espirituais, elas vão se discernindo espiritualmente na vida daquele que crê. Então, quando Jesus ele lança esse desafio aos seus seguidores, às multidões, aos seus discípulos, Jesus começa a trazer uma mensagem que é nova, que é por meio aí que ela vai se discernindo na vida daqueles que creem. E isso ia de encontro, confrontava a didática que os escribas e fariseus ensinavam. Por isso que eles vão sempre discordar dos ensinos de Cristo. Jesus usou vários métodos, porque ele era mestre por excelência, mestre dos mestres, e a gente vai ver que isso gerava ou criava um tipo de confusão na mente dos escribas e dos fariseus. Agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre o Evangelho alcançou os gentios. Aqui no capítulo 7, do versículo 24 ao 37, nós vamos ver que Jesus ele vai sair dos termos ali da Galileia e ele vai entrar em um espaço conhecido como o espaço que pertencia aos gentios. É onde a gente vai ver que o Evangelho de Cristo ele vai além das fronteiras de Israel. Ele vai atravessar os limites dos gentios. E Jesus ele vai com esse propósito de anunciar o Evangelho do reino também a estas pessoas. Pois para Jesus não há acepção de pessoas. O Evangelho ele deve ser pregado a todos. Sinal disso é que nós hoje, considerados gentios, hoje nós somos a Igreja de Cristo. Então o Evangelho ele não faz essa, vamos dizer que essa descriminalização concernente à questão da cultura. O Evangelho é acultural, ele vai em todas as culturas e a gente vai perceber isso aqui no capítulo 7 de Marcos, que o território dos gentios, os judeus, eles tinham um certo preconceito. Eles não entravam nesse território, eles não se misturavam com os gentios,
E a gente vai ver que na agenda de Jesus, no seu ministério terreno, coube, ou tinha essa agenda a ser cumprida. Jesus tinha que sair dos limites da terra prometida para entrar nessa terra e ali cumprir o seu propósito de anunciar o Evangelho, de anunciar a libertação, curas, milagres e maravilhas também para os gentios, já assinalando acerca de que o seu sacrifício ele valeria para todos os termos da terra. Não era apenas para uma determinada, vamos dizer que nação, mas era para todas as nações, para se cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. Então, o primeiro tópico, território dos gentios, a gente vê no versículo 24, que foi um cumprimento fiel da agenda de Cristo. O segundo, a mulher Ciro-Fenícia. Aqui nesse tópico a gente vai aprender com detalhes acerca de uma libertação, de que Cristo vai entregar a essa mulher, pois essa mulher, que é Ciro-Fenícia, ela vai estar clamando por Jesus, intercedendo, dando uma lição de que era uma mulher intercessora, vai interceder por alguém, se colocar no lugar de alguém, e Jesus vai atender, Jesus vai ouvir o seu clamor, o seu pedido, e vai fazer de acordo com a fé que esta mulher ela professava, mostrando aqui que ele não é um Deus, um Salvador tribal, mas sim nacional ou até mesmo universal. Não tem a questão de nacionalidade, mas é do universo inteiro. Quem clamar, quem necessitar por salvação, Jesus vai estar sempre de braços abertos para salvar todos aqueles que creem e confessar que Ele é Senhor e Salvador. Aqui o próximo vai ser a cura de um surdo e gago. Lembrando que todos esses milagres que são narrados aqui nesse ponto são milagres que, se fosse sustentado pela visão dos escribas e dos fariseus, todos eles seriam reprovados, não seriam aprovados. Mas a gente vai observar que Jesus ele não vai medir esforço para ajudar aqueles que estão verdadeiramente necessitando de um milagre, necessitando de salvação. E é nesse contexto que Jesus vai pregar aos gentios. Da mesma forma, é o que vai acontecer com o ministério da igreja a partir de Atos. A gente vai ver que essa visão, ou essa, vamos dizer que essa priori de Cristo, ela era tão atual que vai ter um apóstolo que vai ter esse ministério específico, que vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, que vai sair em todas as nações da sua época, anunciando o evangelho do reino de Deus, anunciando salvação, e a gente vai ver esse fiel cumprimento acontecendo. Então, quem começa, quem inicia? O próprio Cristo. Aqui no capítulo de número 7, e Jesus ele já iniciou essa mensagem. Jesus ele já iniciou anunciando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios ali nos territórios gentios. Jesus, com esses fatos narrados aqui em Marcos, Jesus está dizendo que o evangelho é para todo aquele que crê, independente da nacionalidade. Então nós precisamos entender que todo homem, que toda mulher, seja de qual nação for, ela carece das boas novas, das boas notícias do evangelho de salvação. Então não cabe a nós privarmos alguém de ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que anunciar a todas as pessoas. Passar o último ponto da nossa lição, vai falar sobre Jesus é o Cristo. Aqui é o ponto culminante desta lição, onde nós vamos aprender que Jesus aqui ele vai ser revelado como o Cristo. A gente observa que Jesus ele só vai confirmar essa verdade lá para aquela mulher, que é relatada lá em João, a mulher samaritana, onde Jesus ele vai dizer que ele é o Cristo, onde ela vai dizer, está conversando com Jesus, e ela vai dizer que já ouviu falar acerca de que viria o Cristo, e ele vai dizer, eis aqui o Cristo, esse que fala contigo. Mas aqui, nessa passagem de Marcos 8, a gente vai ver que essa revelação
ela vai sair da boca dos discípulos. Então, o primeiro tópico fala alimentando gentios. Aqui é onde a gente vai observar que esse milagre, ele vai ser um milagre que vai ser realizado aqui em um limite geográfico, aonde não era na Terra Prometida. Lembrando que o primeiro milagre que aconteceu da multiplicação dos pães foi em um local, né, em um espaço da Terra, na Terra Prometida. Esse não, já é em outro cenário. Esse cenário aqui já é num cenário gentil, é onde Jesus ele vai também cumprir, né, esse milagre da multiplicação de pão vai se repetir pela segunda vez. E aqui o tópico 2 vai falar sobre o cego de Betsaida. Aqui nesse tópico a gente vai ver que vai haver um cego, né, e ele vai pedir por misericórdia, e é onde Jesus ele vai se manifestar ou manifestar a sua vontade em operar milagre na vida daquele que clama. E a gente vai ver que isso é um propósito do Cristo. Tudo isso vai apontar, tudo isso vai afunilar para o último tópico aqui, para a revelação de que Jesus ele vai fazer a pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aonde as pessoas vão ser representadas pelos discípulos, e os discípulos vão dizer, uns diz que o Senhor é Jeremias, outro é Isaías, outro é um grande profeta, outros é João Batista, né? E aonde Pedro vai dizer que ele é o Cristo. Mas a gente tem que entender que todos esses milagres que antecedem esse acontecimento só apontam para um sinal, né, de que esses milagres só poderiam ser realizados pelo Cristo, né, que é a cura desse cego, a alimentação, né, dos gentios, que é a instituição do Evangelho nas terras gentílicas. Tudo isso só apontava para um sinal, que o Cristo estava no meio do seu povo, que o Cristo ele estava na terra. E a gente vai observar isso de uma forma detalhada nesta lição, porque o grande objetivo desses 2 capítulos é anunciar esses feitos, de que o Cristo ele era o desejado das nações. A gente vai ver nesses 2 capítulos que os milagres realizados por Cristo tinham esse propósito, de anunciar essa missão evangelizadora do Cristo para todas as nações. Então, o último tópico aqui vai falar sobre quem dizem que eu sou. Aqui nesse último tópico a gente vai ver o âmago do tema da lição. E a gente vai observar que é uma indagação do próprio Jesus. Jesus ele vai parar diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, e vai lançar essa pergunta ao ar. E vai dizer, quem dizem que eu sou? É aqui onde vai sair muitas especulações. E alguns dos discípulos vão representar nessas especulações diante de Jesus. Onde alguns vão dizer, olha, tem um grupo aí que diz que o Senhor é Jeremias, outro que o Senhor é um grande profeta, que é Isaías, que é Elias. Outros, como Herodes, achavam que Jesus era João Batista. E o próprio Pedro aqui, ele vai trazer uma revelação do céu, uma revelação divina, aonde essa revelação vai anunciar o propósito de Cristo, de que ele era o enviado, ele era o Messias, ele era o Cristo. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de